A identificação com o corpo, existe a forma psicológica do eu, que é o eu e a minha história. E essa história pode ser minha história pessoal ou ela pode estar misturada à história coletiva, onde a história do eu se torna, de certa forma, a história do nós, como eu e minha família, eu e minha comunidade, eu e meu país, minha nação, eu e meu time de futebol, ou eu e minha religião. Vou dar um exemplo. Outro dia eu vi uma pessoa dizer que o que define o sucesso de um homem adulto é o número de plásticos pretos que ele carrega na carteira, se referindo obviamente aos cartões de crédito. Essa é a história que essa pessoa conta para si. Ela diz: eu sou, de certa forma, os cartões de crédito que eu tenho na minha carteira. Essa é a história do eu. Essa é a forma psicológica do eu. E todo mundo tem a sua história, que é a história do eu. E se você observar, você também vai perceber que o eu vive em um permanente estado de insatisfação e de conflito com sua história. Se eu sou os cartões de crédito que eu carrego na minha carteira, eu sempre vou precisar de mais cartões, porque isso me fará ser mais. Portanto, é importante perceber que não estar em paz ou satisfeito por muito tempo é uma das características do eu baseado numa história. Não é da natureza dessa identidade baseada na história estar em paz, pleno ou livre. A própria estrutura dessa noção de eu vai contra isso. A própria estrutura desse tipo de identidade não o permite. Por quê? Porque essa estrutura é baseada em competir, em combater algo ou alguém, em estar em discordância com algo ou alguém. Essa noção de eu é baseada no senso de separação. Por isso ela precisa disso. Ela precisa da competição, da comparação, da insatisfação. E a identificação com o corpo, às vezes, se torna bastante mista. Você se identifica com a aparência do corpo físico e a mente converte essa imagem mental em um eu, como sendo isso ou como sendo aquilo. E pessoas que têm um corpo considerado bonito, forte ou de boa aparência, lógico, de acordo com o estereótipo social, ou mesmo considerado feio dentro desse estereótipo, também funciona. Algumas pessoas têm isso fortemente. Se elas não conseguem criar uma identidade satisfatória, ser mais bonito, mais forte, ter mais dinheiro, ter mais cartões de crédito, então, pelo menos elas podem ser mais miseráveis, mais tristes, mais injustiçados. E ter a imagem de alguém que foi maltratado ou injustiçado pela vida, não se engane, pode ser muito satisfatório. Porque agora, pelo menos, você sabe quem você é. E qual é o problema disso tudo? O problema é que uma vez que você se identificou com uma noção de eu, você passa a interpretar o mundo através dessa noção de eu. A partir de então, você busca confirmar a sua história. Essa noção de eu passa a interpretar seletivamente toda a vida ao seu redor. Você passa a ver apenas aquelas coisas que confirmam sua noção de eu. Você cria uma interpretação seletiva da realidade, uma percepção seletiva do mundo ao seu redor. Tudo baseado na sua falsa noção de eu. Tudo que você percebe enquanto você se move pela vida é totalmente interpretado e distorcido pela sua noção de eu. E apenas aquelas coisas que estão alinhadas em conformidade com essa noção de eu vão ser aceitas. O resto vai ser refutado. E tudo que está em conformidade com essa noção de eu, que é aceito por ela, acaba confirmando e fortalecendo essa ideia que você criou de si. Com coisas que estão no tempo, no futuro.